Sabe quando a gente pensa num crime? A primeira imagem que vem à mente é de uma ação proibida, né? Mas olha, para o direito penal a coisa é bem mais precisa. É quase com uma fórmula matemática. E hoje a gente vai desmontar justamente o primeiro e mais crucial passo dessa fórmula, o famoso fato típico. Então fica a pergunta: o que de verdade define um crime? É a maldade do ato? A intenção por trás dele? Como a gente vai ver agora, a resposta que a lei dá é muito mais lógica e metódica do que a gente costuma imaginar. Vamos lá. Para a lei, um crime não é simplesmente um ato mau. É o resultado de uma análise bem criteriosa, quase um checklist. E o primeiro item dessa lista, a porta de entrada para qualquer crime, é o tal do fato típico. Se ele não estiver lá, a conversa acaba ali mesmo. E esse tal de fato típico, ele não é uma coisa só. Ele se apoia em 4 pilares. Imagina um quebra-cabeça de 4 peças, que precisam se encaixar com perfeição para a gente poder sequer começar a falar em crime. E tá aqui o nosso checklist. Para um fato ser considerado típico, um juiz precisa olhar, nessa ordem exata, se existiu uma conduta, um resultado, um nexo causal ligando os dois e, por fim, a tipicidade. Vamos mergulhar em cada um deles agora. O primeiro elemento, a conduta, é a base de tudo. É a ação, ou a falta de ação, a omissão de uma pessoa. Mas aqui tem um detalhe fundamental: tem que ser consciente e voluntária. A pessoa precisa ter noção do que está fazendo e querer fazer aquilo. É o motor que dá partida em tudo. Logo depois da conduta, vem o resultado. E o que é isso? É o efeito concreto daquela ação no mundo. Se alguém atira, a morte da vítima é o resultado. É a consequência que a gente pode ver, que é real e observável. O terceiro elemento, o nexo causal, é a ponte. É o que liga uma coisa na outra. É a prova lógica, material, de que foi aquela conduta que causou aquele resultado específico. Não pode ter nenhuma dúvida sobre essa conexão. Foi a facada que causou a morte. É esse link indispensável. E para fechar o quebra-cabeça, a tipicidade. Aqui é o encaixe perfeito, sabe? É quando o que aconteceu na vida real, a conduta, o resultado e o nexo causal, bate exatamente com a descrição de um crime que está lá na lei. O ato de subtrair coisa alheia móvel se encaixa como uma luva na descrição do crime de furto. Essa correspondência exata. Ok, agora vamos aprofundar um pouquinho mais no elemento mais básico de todos, a conduta. Porque, veja bem, ela não aparece de uma forma só. A lei se preocupa tanto com o que as pessoas fazem, quanto com o que elas deixam de fazer. E essa distinção aqui é importantíssima. Nos crimes que a gente chama de comissivos, a pessoa faz algo proibido. Pensa em roubar, em matar. Já nos crimes omissivos, a punição vem por não fazer o que a lei manda. O exemplo clássico é a omissão de socorro. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Existem situações em que o movimento do corpo, que à primeira vista parece uma conduta criminosa, simplesmente não é considerado conduta para o direito. É como se o primeiro item do nosso checklist de repente sumisse. E por que isso acontece? Ué, porque como a gente já viu, a conduta exige vontade. Exige que a pessoa tenha controle e consciência sobre o próprio ato. Se a vontade não está presente, não tem conduta. Simples assim. A lei reconhece principalmente 2 cenários onde a conduta é excluída de cara. O primeiro são os atos reflexos, aqueles movimentos que são 100% involuntários, e o segundo, muito importante, é a coação física irresistível. É quando alguém é fisicamente forçado por outra pessoa a praticar um ato. Para explicar isso, a própria doutrina jurídica às vezes usa um exemplo de cinema. Aquela cena do filme O Legado Borne, em que um personagem é fisicamente obrigado a cometer um crime. O corpo dele se move, mas a vontade dele não estar ali. Ele se torna só um instrumento nas mãos de outra pessoa. Então, o pulo do gato é este. Não dá para confundir coação física com coação moral. A coação física irresistível, aquela em que não existe vontade nenhuma, ela acaba com a conduta. O fato nem chega a ser típico, a análise para ali. Já a coação moral, como uma ameaça, por exemplo, ela atinge outro andar do prédio do crime. Lá na frente, a culpabilidade. A pessoa ainda escolhe agir, por mais que seja sob uma pressão enorme. Isso é pegadinha clássica e a diferença é fundamental. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria por trás dos 4 elementos, vamos ver como eles se conectam na prática para formar um fato típico completo.
Vamos usar aquele exemplo clássico de manual de direito. Uma pessoa, de forma consciente e voluntária, dá uma facada em outra. E essa segunda pessoa morre por causa dos ferimentos. Agora, vamos aplicar o nosso checklist? E olha só como o checklist funciona direitinho. Teve conduta? Sim, o ato de esfaquear. Teve resultado? Sim, a morte da vítima. Existe nexo causal? Com certeza, a morte foi por causa das facadas. E, para fechar, tem tipicidade? Sim, a ação se encaixa perfeitamente no crime de homicídio. Com os 4 elementos presentes, pronto, temos um fato típico completo. Mas atenção, um detalhe importante. Nem todo crime precisa desses 4 elementos. Nos chamados crimes formais, por exemplo, basta ter a conduta e a tipicidade. O resultado em si não precisa acontecer para o crime já estar completo. A análise sempre vai depender do tipo de crime que a gente está olhando. No final das contas, o que a gente pode concluir? Que o fato típico é a fórmula fundamental. É o primeiro filtro, um filtro bem rigoroso que a justiça aplica a qualquer ato humano. No fundo, a análise é uma série de perguntas. Existiu uma conduta voluntária? Teve um resultado? Há um nexo causal? O fato se encaixa na descrição da lei? Se qualquer uma dessas respostas for não, o fato é atípico. E para o direito penal, um fato atípico simplesmente não é crime. A precisão é a chave de tudo. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se o sistema legal exige tanto rigor, tanto detalhe, só para o primeiríssimo passo da análise de um crime, só para definir o fato típico, o que isso revela sobre a complexidade e a busca por precisão na hora de aplicar a justiça como um todo? É algo para a gente pensar.